Hoje o nosso tema do quadro Meus Direitos é aposentadoria e também pensões de servidores públicos estaduais. Doutor Jurandir Pereira já está aqui comigo. Tem dúvida sim, ó. Tá preparado? Agora. Tá do jeito que tu ama. Coloca aí na tela até pra gente ver. Pessoal interagindo pelo 991222540. Oi, boa tarde. Eu sou carteiro, tenho 33 anos de serviço e 58 anos. Entro na lei de 2019. Aí deu uma cortadinha. Se eu pedir hoje a minha aposentadoria, obrigado. Olha só, você é carteiro, né? Você tem que ter noção mais ou menos de quando foi que você tomou posse nisso. Se você tem 33 anos, eu não sei se é do regime geral com o regime próprio. Sim. Se ele misturou, se ele só é há 33 anos que ele é carteiro. Tem que levar em consideração tudo isso, né? Tem que saber, é mais ou menos tudo isso aí. Se tivesse mais algumas coisas, a gente poderia... Manda aí mais uma informação, porque aí se der tempo a gente coloca aqui, tá? Aqui. Mas aí no caso ele quis saber assim, né? Se com relação a 2019, que foi quando começou essa transição, exato, se ele pode ser prejudicado de alguma forma. Não, e ele não é servidor do Estado, porque ele é carteiro. Carteiro é nacional. Sim. Aí já pega uma legislação própria que tem, geralmente tem um sindicato, tem algumas coisas específicas que a gente pode conversar. Manda uma pergunta pra mim. Manda aí. Eu tiro... Coloca aí mais uma na tela, 991222540. Eu me chamo Felipe, de Campina Grande. Um beijo, Felipe. Sou funcionário do município e aqui a alíquota é 14%. O especialista falou 11%, aí deve ser do Estado, mas aqui é 14% para os servidores de Campina Grande. Para ressaltar aí, no caso é exatamente isso, né? A gente está focando no Estado. Como a gente está falando do Estado, eu tive que falar a alíquota estadual, que é a partir de 11%. Tá. Porque depende de quanto você ganha. Vai ser em cima disso, do que você está lotado. Aí do IPCM, se eu não estou enganado, em Campina Grande, a gente tem essa alíquota de 14%. Tá correta. E essa alíquota ela pode ter aumento. O que é que está fazendo? Os prefeitos estão começando a anunciar aumentos por causa da Covid. Na época da Covid, do coronavírus, não teve tanta alteração. Então, sempre ali no portal eles vão anunciando. Entendi. Viu, Felipe? Mas realmente, município, aí a legislação é própria e cada um vai fazendo de maneira corriqueira, né? A alteração. Beijo, certo? Inclusive, para toda a turma de Campina Grande, sempre maravilha. Acompanha a gente. Obrigada, demais. Tá? Quem mais está com a gente quer saber o quê? Minha mãe faleceu, era pensionista do meu pai. Eu gostaria de saber se eu tenho direito à pensão. Vamos entender aí que ela está falando com relação a um servidor público estadual, né? Estado. Se nesse caso ela tem algum menor, você é de menor, tem alguma coisa, tem algum menor tutelado por ela, pela sua mãe na época, algum filho adotivo menor, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas, no geral, só herda aí quem é menor de idade. Então, no caso, se ela for maior de idade, não. Encerra a pensão. Morre com a viúva junto. Só se tiver alguma invalidez, se for algum PCD, se tiver algum problema que depende exclusivamente ali da sua mãe. Então, no caso... E a lei, ali tem algumas brechas que a gente poderia ver. Se essa pensão já ficou com a viúva, depois não repassa para mais ninguém, não é isso? Só se o filho fosse dependente, tivesse alguma deficiência mental, algumas coisas especificamente. Tá, então, tem mais, Teté? Coloca aí em tela pra gente, que hoje o tema tá bom demais. Boa tarde, eu sou o Cícero, tenho 62 anos, 66. Estou recebendo auxílio doença desde 2015. Eu posso requerer a aposentadoria? Eu contribuí como autônomo. Já não se enquadra aí no servidor público, mas vamos ajudar, mas né? Pode tirar a dúvida aqui também, né? Veja só, você está cobertado, que é o que a gente chama. Aqui, por enquanto, está congelado. Tem uma nova legislação, tem algumas fake news que estão espalhando que tem que voltar a contribuir quem está recebendo benefícios. Principalmente por invalidez, doença, algumas coisas específicas. Não, por enquanto não. Por enquanto você está cobertado, continua contando aqui a parte do tempo do seu serviço. Ele não falou com que, mas ele disse que era autônomo, não é isso? Isso, autônomo. Pronto. Pode ficar tranquilo. Por enquanto você está cobertado do auxílio doença, depois pede convalidação para uma aposentadoria por invalidez, certo? Ô, doutor Jurandir, falando nisso, no caso dos servidores públicos, no INSS a gente sabe, né, que tem aposentadoria por invalidez, tempo de contribuição. No caso do servidor público estadual, também tem esses tipos de aposentadoria? Tem sim. A regrinha é um pouco diferente. Por exemplo, o PCD, que é deficiente a nível grave, né, médio para grave. Ele só trabalha 10 anos no serviço público. Ele só exige ali 5 anos no cargo efetivo e ele já pode pedir uma aposentadoria. Né? A depender ali do cargo que ele está, da atividade que ele está, só 10 anos. É mais tranquilo. Vale a pena estudar muito nessa parte, porque aí é muito mais fácil hoje em dia. A adaptação, às vezes, do serviço público, porque existe o trabalho, dependendo de onde você está trabalhando sem parar com o público. Peso, agachar, levantar. E aí o governo dá essa concessão para que você se aposente
bem mais cedo. É igual, por exemplo, ali quem está com prego de arma, policial civil. Por exemplo, 55 anos e 25 anos de serviço, você já consegue começar a dar entrada na sua aposentadoria. Simples. 60 anos. Quem trabalhou agora com Covid, linha de frente no estado, por exemplo. 60 anos, 25 anos a 20. Muita gente por 20 já estava alegando, porque o Covid ali teve uma questão de mitigação. Sim. Então você estava como se estivesse trabalhando em frente com uma aposentadoria especial. Aquele pessoal que trabalha com raio-x, e a gente sabe como é que é. Então, teve muita gente que conseguiu, foi mitigado. O Estado permite algumas concessões melhores para essa aposentadoria sair mais rápido. Tá. Isso é importante. Tem mais dúvida, Teté? Coloca aí na tela pra gente, que o assunto hoje é exatamente, essa daí já mandou. Minha pergunta é, sou viúva e pensionista, tenho direito ao PASEP? Lá vem o PASEP de novo. De novo, PASEP a gente sabe que aqui que é uma questão bacana. Veja só, é o que a gente já respondeu aqui. Tem que saber a portaria, se seu esposo na época requereu esse pedido, se ele já sacou, porque às vezes sacou e não comunicou. E aí outra coisa, se ela é viúva, se tiver outros herdeiros, isso vai para inventário. Eita, Tem que inventariar. Vem cá, então no caso o PASEP, diferente do PIS, que o PIS é aquele valor que vem todo ano, você recebe uma parte. O PASEP é como se fosse o FGTS, então é tipo tudo do que você viveu, é isso? Tem mais algumas regrinhas específicas, mas segue a grosso modo aquela regra. Né? Habitacional, vai aposentar, você tem que sacar. Tudo isso vem em conjunto. Faleceu, aposentou. Tem que fazer tem que sacar. Mas você tem que saber como é que está descrito o cargo. Olha como é importante o contra-cheque. Porque a partir do contra-cheque você vê se o PASEP está correto ou não, o valor. Tem essa informação já no contra-cheque, né? Tem que ter essa informação. Como foi publicado no Diário Oficial. E tem tempo, no caso, né? Ela viúva, digamos que ele já morreu há algum tempo. Tem um tempo para você recorrer a esse valor ou não? Não, o dinheiro ele fica a inventariar. O dinheiro que está, o PASEP, o FGTS é 30 anos, por exemplo. Você consegue deixar lá e você vai rebuscar. Né? Só levanta com inventário, tem toda aquela questão. O PASEP, muitas vezes o próprio Estado avisa a família. Venha buscar o dinheiro. Exatamente, que tem um dinheiro e que esse dinheiro pode voltar para os cofres públicos em 5 anos. Entendi. Até. Então tem que estar atento, mas né? o Estado ele é bem mais consciente para avisar. Vá atrás, leve ali a certidão de óbito, né? Se tornou viúva. A portaria, acho que você tem um contra-cheque do seu marido. Rapidamente o banco vai dizer, realmente tem um dinheiro aqui. Mas cadê a questão do inventário? Né? Para liberar esse valor. Entendi. Então aí tem uma questão. Né? Se acontecer isso agora com eles, houve a morte agora, é até mais fácil. Mas vá atrás o quanto dá tempo, porque esse dinheiro pode voltar para os cofres públicos. Mais uma dúvida em tela, bora ver. Coloca aí para a gente conseguir responder mais gente. Eu sou aposentada da prefeitura, meu cônjuge do INSS. Eu tenho direito ao benefício dele em caso de morte? Tem sim. E aqui eu vou falar como é que está a regrinha agora de cumulação. Nesse caso aqui ela é aposentada e ela queria acumular com uma pensão. Isso. Em caso de morte dele para o regime geral. Primeiramente, você vai optar pela mais alta, se é a dele ou se é a sua. Dessas primeiras, você fez a opção pelo valor integral. O segundo valor, ultrapassou um salário mínimo, você vai ter um deságio ali de 60%. Se ultrapassar, né? De 60% a 10%. E isso é gradativo, vem de baixo para cima. Né? Se passou de 2 salários, tem um deságio de 40%. Tem alguns deságios que vai se aplicando, no caso, a pensão. Imagina se sua aposentadoria deve ser maior. Né? Se é uma aposentadoria ali do Estado, ela tem um valor prefeitura, melhor. Né? Uma prefeitura. Tem essa questão também. Né? Se não, faça o inverso. Mas não perde, né? Não perde, você pode acumular. O que não pode mais pela nova regra é 3, porque antes a gente poderia acumular Estado, município e ainda o da União. Entendi. Antes de 2019, todo mundo podia acumular. Depois de 2019 aconteceu isso. Acho que dá tempo para mais um. Coloca aí na nossa tela também, agradecendo demais, tá? A interação de todo mundo. Boa tarde, eu tenho 40 anos de contribuição e 59 anos de idade e fui negado. Isso na PBPrev. Vamos lá. Qual era a sua função? Né? É importante. Por exemplo, professor. Eu falei aqui de policial, civil e falei de agente de saúde, né? O professor, você tem que ter pelo menos 25 anos de magistério, comprovado, coordenador, sala de aula, inspetor. Você tem algumas funções que você tem que saber qual é a sua categoria dentro do Estado para você pedir isso. Né? É bem importante aqui o porquê que foi negado, né? O porquê que aconteceu isso.
Esse em geral, feito se online, você não está... você entra dentro também do site da PB Prev, você consegue tirar contra-cheque, fazer simulação. Tudo é muito bem explicado, é um portal da transparência. Eu com 3 anos já ia entrar pedindo aposentadoria. Tô brincando. Aí eles iam negar, não pode, né? Mas eles justificam? Ou só aparece lá negado e você que se vire? O nosso estado tem a Constituição. A Constituição estadual. Eles justificam até pelo artigo que tem. Pela lei própria, pelo artigo, eles falam que é que você não se enquadrou. Sendo que, se você não está enquadrado nesses 3 planos que eu enquadrei, a regra quase que é praticamente a geral. 62 anos, vai para a mulher, daquela mesma forma, 30 anos de serviço, vai cair meio que numa regra geral estadual, certo? Mas aí tem que saber qual é o direito adquirido dela. Se na data da posse dela, qual era a lei que estava vigente. Entendi. Isso muda todo ano. É importante você observar isso. Qual é o cargo e função. Acabou, tá? Não tenho mais nada a lhe oferecer hoje, mas doutor Jurandir tem no Instagram dele, @Jurandir Pereira ADV. Vai lá, tem muito conteúdo legal. Manda pergunta, aperreia o juízo dele que ele vai te ajudar, não vai não? A gente vai fazer Reels também aqui da TV. Pronto, já legal. Com perguntas ainda que não foram respondidas também. Sempre levando informação. E a gente, não custa lembrar, né? Mande aqui perguntas e temas que você quer ouvir na próxima semana. A gente sempre está fazendo uma semana de previdência, outra de trabalho, outra de família. Mesclando, os temas que todo mundo gosta de ouvir em casa. A gente sempre vai trazer aqui, sempre suscitando assim, do jeito que a gente fala, na linguagem mais popular e